No episódio de hoje, você vai conhecer os androides chineses que estão ficando cada vez mais parecidos com seres humanos. Eles sorriem, mantêm contato visual, interpretam emoções e já despertam até o interesse de pessoas que imaginam ter um relacionamento com uma máquina. Mas isso é apenas o começo. Pesquisadores desenvolveram uma pele eletrônica capaz de perceber quando foi danificada e iniciar sozinho o processo de recuperação, inclusive debaixo d'água. Na Estação Espacial Chinesa, um experimento com modelos embrionários pode ajudar a revelar se a vida humana conseguiria se desenvolver longe da Terra. Enquanto isso, empresas europeias já oferecem robôs humanoides como trabalhadores e novas mãos robóticas prometem uma delicadeza muito próxima da nossa. O futuro que durante décadas pertenceu à ficção científica está começando a ocupar hotéis, fábricas, hospitais e até residências. Você está no mundo sem filtro. Androides cada vez mais humanos. Imagine conversar por vários minutos com uma recepcionista e descobrir, somente no final, que ela nunca foi uma pessoa de verdade. Esse cenário ainda está no começo, mas já deixou de ser apenas uma ideia distante. Empresas chinesas estão apresentando uma nova geração de androides hiperrealistas. Essas máquinas conseguem sorrir, acompanhar o olhar de quem está à sua frente, reconhecer sinais emocionais e manter conversas cada vez mais naturais. E não estamos falando de uma experiência isolada. E a China parece estar construindo um ecossistema completo para colocar robôs humanoides no atendimento ao público, no comércio, na saúde e até na companhia de idosos ou pessoas que vivem sozinhas. Durante muito tempo, um dos maiores obstáculos foi o chamado Vale da Estranheza. Isso acontece quando algo se parece muito com um ser humano, mas pequenos detalhes revelam que existe alguma coisa errada. Pode ser um sorriso rígido, um olhar parado demais, um movimento fora de ritmo ou uma expressão que aparece no momento inadequado. Quanto mais humana a máquina tenta parecer, mais desconfortáveis essas falhas podem se tornar. Agora, algumas empresas estão começando a diminuir essa diferença. Um exemplo é o robô R03, desenvolvido em Shenzhen. Seu rosto utiliza dezenas de pequenos mecanismos escondidos sob uma pele de silicone realista. O conjunto permite reproduzir diversas microexpressões, acompanhar pessoas com os olhos e perceber quando alguém se aproxima. A partir daí, o Android pode iniciar uma conversa sem depender de um comando direto. Sua inteligência artificial trabalha com uma espécie de arquitetura de cérebro duplo. Uma parte cuida das reações imediatas, enquanto a outra processa tarefas mais complexas, como compreender o contexto, interpretar a linguagem e reconhecer emoções. Outra fabricante chinesa escolheu um caminho diferente. Em vez de começar pela estrutura mecânica e depois cobri-la com um rosto artificial, os engenheiros criaram primeiro uma réplica anatômica detalhada da face humana. Somente depois instalaram os atuadores por baixo da pele. Essa abordagem tornou os movimentos mais suaves e naturais. Até os olhos reproduzem pequenas movimentações involuntárias que fazemos durante uma conversa. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial observa a postura, tom de voz e expressões faciais para preparar uma reação antes mesmo de formular a resposta. Esses androides não foram projetados principalmente para linhas de montagem. A intenção é colocá-los em hotéis, lojas, hospitais, bancos e centros comerciais. Outros modelos também estão sendo testados como companhia para idosos e para quem passa muito tempo sozinho. Algumas versões podem ser personalizadas, desde a aparência até a forma de conversar. Essa possibilidade levanta uma questão delicada. Se uma máquina consegue simular atenção, carinho e interesse, algumas pessoas poderão preferir a companhia artificial às relações humanas. Assim como se tornou uma potência na fabricação de carros elétricos, drones e painéis solares, a China quer ocupar uma posição de liderança no mercado dos robôs humanoides. Só que, desta vez, o produto não será apenas uma máquina eficiente. Será algo capaz de olhar nos nossos olhos, conversar conosco e representar emoções, mesmo que essas emoções sejam apenas uma simulação. Quanto tempo falta para vermos androides trabalhando normalmente em hotéis, lojas e hospitais? Talvez menos do que imaginamos. A pele eletrônica que percebe ferimentos. Agora imagine um robô explorando o fundo do oceano. Durante a missão, uma rocha afiada corta parte de seu revestimento. Em sistemas atuais, um dano assim poderia obrigar o equipamento a interromper a operação. Mas uma nova pele eletrônica desenvolvida por pesquisadores da Universidade Nacional de Singapura pode transformar esse cenário. O material consegue detectar cortes e perfurações, emitir um alerta quase imediatamente e iniciar seu próprio processo de regeneração, até mesmo quando está submerso. Essa pele é formada por um elastomero especial que contém metal líquido e partículas magnéticas. Quando o material sofre uma deformação ou um corte, sua resistência elétrica se altera. É como se a pele tivesse um sistema nervoso artificial,
capaz de identificar que alguma coisa aconteceu e localizar a região danificada. Ao mesmo tempo, ligações químicas presentes no material permitem que suas moléculas voltem a se conectar. É esse mecanismo que inicia a recuperação da área atingida. Outro ponto importante é o baixo consumo de energia. O sistema consegue detectar movimentos e deformações usando um princípio chamado indução magnetoelétrica. Em termos simples, mudanças no campo magnético, provocadas quando o material se dobra ou é pressionado, geram sinais elétricos que podem ser interpretados pelos sensores. Nos testes de laboratório, a pele continuou funcionando depois de milhares de ciclos de deformação. Esse tipo de resistência é essencial para aplicações reais, porque robôs, roupas inteligentes e equipamentos de proteção precisam suportar movimentos repetidos durante longos períodos. Resultados debaixo d'água também chamaram a atenção. Muitos adesivos e materiais autorregenerativos perdem eficiência quando ficam submersos. Essa pele, porém, conseguiu recuperar suas propriedades após permanecer em uma solução que simulava a água do mar. Os pesquisadores ainda demonstraram o uso da tecnologia em luvas inteligentes. Elas conseguem reconhecer gestos e transmitir mensagens como socorro ou subindo, o que poderia ajudar mergulhadores em situações nas quais a comunicação por voz é difícil. Se um dano grave for identificado, o sistema também pode acionar um alerta luminoso. No futuro, materiais desse tipo poderão revestir robôs submarinos, próteses, equipamentos médicos e trajes de proteção. A ideia de uma máquina que percebe um ferimento e começa a se reparar sozinha está cada vez mais próxima da realidade. Modelos embrionários na Estação Espacial Chinesa. A humanidade sonha em construir colonias permanentes na Lua e em Marte. Porém, existe uma pergunta ainda mais complexa do que transportar pessoas ou levantar bases nesses mundos. A vida humana conseguiria se desenvolver normalmente fora da Terra. Para começar a investigar essa questão, cientistas chineses realizaram um experimento a bordo da Estação Espacial Tiangong usando modelos embrionários produzidos a partir de células-tronco humanas. O objetivo não é gerar bebês no espaço. Essas estruturas imitam fases muito iniciais do desenvolvimento, mas não são embriões humanos completos e não têm capacidade de formar um indivíduo. Elas funcionam como modelos científicos para estudar processos biológicos com menos limitações éticas. A microgravidade já demonstrou afetar músculos, ossos, circulação sanguínea e o comportamento das células. O que ainda permanece pouco compreendido é a influência desse ambiente nos primeiros momentos da organização de um organismo. Durante o experimento, um sistema automatizado troca o meio de cultura das amostras e acompanha seu desenvolvimento. Parte dos modelos é cultivada sobre células uterinas para reproduzir aspectos do ambiente biológico. E outra parte permanece em chips microfluídicos, dos quais a circulação de nutrientes e fluidos pode ser controlada com grande precisão. Depois do período em órbita, as amostras são preservadas e retornam à Terra. Aqui, os cientistas podem compará-las com estruturas idênticas cultivadas em laboratórios sob a gravidade normal do planeta. Os resultados poderão revelar alterações no crescimento, na comunicação entre as células e na formação dos tecidos. Esse conhecimento será importante caso a humanidade realmente pretenda permanecer por gerações fora da Terra. Construir foguetes mais rápidos é um desafio enorme. Garantir que futuras gerações possam nascer e viver com saúde em outro mundo talvez seja uma dificuldade ainda maior. Robôs contratados como trabalhadores. Enquanto a China desenvolve androides para interagir com o público, a indústria europeia procura máquinas capazes de ocupar postos de trabalho. O envelhecimento da população e a redução da mão de obra disponível preocupam especialmente países industrializados, como a Alemanha. Ao mesmo tempo, muitas empresas consideram a automação tradicional cara, lenta e difícil de adaptar quando a produção muda. Uma startup alemã propõe uma alternativa. Em vez de vender o robô como um equipamento, ela oferece o trabalho realizado pela máquina como um serviço. Na prática, a empresa contrata uma função, mas quem chega ao local para executá-la é um humanoide. Para acelerar a implantação, a companhia utiliza plataformas que já existem, como o robô chinês G1, e modifica o equipamento para ambientes industriais. Os modelos recebem motores mais resistentes, componentes reforçados e roupas de proteção contra poeira, umidade e outras condições comuns das fábricas. A estratégia não é esperar anos por um robô perfeito. A ideia é colocar máquinas úteis em operação agora e aprimorá-las enquanto trabalham. Esses robôs ainda não são totalmente autônomos. Quando encontram uma situação inesperada, um operador humano pode assumir o controle remotamente por alguns instantes. Além de resolver o problema imediato, essa intervenção gera exemplos que ajudam o sistema a aprender como agir em situações semelhantes. O modelo é conhecido como humano no circuito.
A máquina começa sendo bastante supervisionada e conquista mais autonomia à medida que acumula experiência. Para as empresas, isso pode significar uma automação mais flexível. Para os trabalhadores, porém, surge uma pergunta inevitável: essas máquinas ocuparão apenas vagas que ninguém deseja ou também substituirão funções hoje desempenhadas por milhões de pessoas? O humanoide que virou estrela na televisão. Na China, o Expedition A3 mostra que os humanoides também estão entrando no entretenimento. Desenvolvido pela Agibot, ele chegou a participar de uma produção televisiva e chamou a atenção pela mobilidade. O robô tem aproximadamente a altura de uma pessoa adulta, mas é relativamente leve graças à estrutura de liga de magnésio. Seu corpo possui dezenas de articulações motorizadas, permitindo executar chutes, saltos, giros e sequências inspiradas em artes marciais com mais fluidez do que gerações anteriores. Para alcançar esse desempenho, os engenheiros evitaram alguns sensores grandes e pesados usados em aplicações industriais. O objetivo foi criar uma plataforma mais simples, leve e ágil. As mãos possuem revestimento de silicone e articulações suficientes para produzir gestos expressivos. No lugar de um rosto tradicional, uma tela exibe feições digitais, tornando a comunicação mais clara sem tentar imitar perfeitamente uma face humana. Um conjunto de microfones detecta vozes próximas e permite iniciar interações sem depender sempre de uma palavra de ativação. O robô também foi pensado para facilitar o transporte. Ele consegue dobrar parcialmente o corpo e caber em uma caixa compacta com rodas. As baterias podem ser trocadas rapidamente, prolongando o tempo de utilização. E, por meio de um sistema de posicionamento de alta precisão, vários robôs podem atuar de forma sincronizada em apresentações coletivas. Mãos robóticas com força e delicadeza. Para conviver conosco, um robô precisa fazer muito mais do que caminhar. Ele deve ser capaz de pegar uma moeda, fechar o zíper de uma jaqueta, segurar uma taça ou lavar a louça sem quebrar os objetos. A empresa 1GIS Technologies apresentou uma nova geração de mãos para seus humanoides. Cada mão possui diversas articulações que permitem movimentos detalhados dos dedos, da palma e do punho. Em vez de colocar motores pesados dentro das mãos, os engenheiros os posicionaram no antebraço. Cabos semelhantes aos tendões humanos transmitem a força até os dedos. Isso reduz o peso nas extremidades e deixa os movimentos mais rápidos, suaves e eficientes. Mas uma mão robótica não pode depender apenas de força. Ela também precisa ceder quando encontra resistência. Por isso, os dedos foram projetados para se adaptar ao contato, diminuindo o risco de machucar uma pessoa ou danificar um objeto. Sensores espalhados pela estrutura medem continuamente a pressão. Assim, o robô percebe quando alguma coisa começa a escorregar ou quando precisa reduzir a força para não quebrá-la. Essas informações alimentam o sistema de inteligência artificial e tornam a manipulação mais precisa conforme a máquina acumula experiência. Um robô que aprende a conviver conosco. Outro exemplo é o Lumo, apresentado pela empresa chinesa Dobot. Desde o início, ele foi planejado para funcionar em ambientes humanos, onde os pisos, os objetos e as situações mudam o tempo todo. Seu sistema de locomoção ajusta continuamente as articulações para caminhar sobre grama, areia, pedras e superfícies irregulares. Em demonstrações, o robô realizou danças, golpes e movimentos acrobáticos, revelando o nível de equilíbrio alcançado pela plataforma. No entanto, a parte mais importante está na inteligência. O Lumo combina visão computacional, reconhecimento de voz e controle corporal para interpretar o ambiente. Segundo a empresa, ele pode reconhecer expressões faciais, adaptar o tom usado em uma conversa e aprender gradualmente os hábitos das pessoas ao seu redor. O mesmo hardware poderia assumir funções diferentes: assistente doméstico, tutor educacional, parceiro de exercícios ou guia em museus e centros comerciais. Essa flexibilidade é justamente o que separa os novos humanoides das máquinas tradicionais, projetadas para repetir uma única tarefa em um espaço controlado. Estamos entrando em uma fase em que os robôs deixam de ser apenas ferramentas industriais e começam a ocupar ambientes construídos para seres humanos. E eles estão aprendendo a andar onde andamos, usar objetos feitos para nossas mãos, interpretar nossas expressões e conversar usando a nossa linguagem. Ainda existem limitações enormes. Muitas demonstrações acontecem em condições preparadas, a autonomia continua restrita e emoções artificiais não são sentimentos reais. Mesmo assim, a evolução está acontecendo em várias frentes ao mesmo tempo: aparência, equilíbrio, tato, aprendizado, comunicação e capacidade de reparo. A grande questão talvez não seja mais se essas máquinas chegarão ao nosso cotidiano, mas como vamos escolher conviver com elas quando isso acontecer.
Se você pudesse ter hoje um robô humanoide em casa, qual tarefa entregaria primeiro a ele? Confiaria em uma máquina capaz de observar seus hábitos e aprender cada vez mais sobre você? Conte a sua opinião nos comentários. Se você gosta de acompanhar as tecnologias que estão transformando o mundo, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Até o próximo episódio do Mundo Sem Filtro.